Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, por nós podermos estar na casa do Senhor, para nós cultuarmos a adoração congregacional, meditarmos na palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque em muitos lugares, em muitas cidades, não estão podendo, né? Mas Iberité, por enquanto, está podendo, então temos que aproveitar essa oportunidade. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26. Enquanto os irmãos procuram, é desnecessário falar que estamos vivendo momentos difíceis, todos nós sabemos disso, não há necessidade de ficar falando isso. Mas nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, essa pandemia, ela nos alerta para isso. E uma das formas de nós estarmos preparados, além da santificação, evidentemente, nós precisamos estar preparados também com o nosso coração. Nosso coração precisa estar livre de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda angústia, de toda raiva, de todo ódio contra alguém. Precisamos estar com o nosso coração liberado, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E para que isso aconteça, é necessário uma palavrinha apenas: perdão. Então nós queremos meditar com os irmãos nessa noite sobre a bênção do perdão. Como eu disse, precisamos estar preparados, e essa é uma forma, porque eu não quero ser juiz aqui de ninguém, mas se Jesus manifestar nas nuvens hoje, ou agora, ou se alguém partir para a eternidade por causa desse vírus, ou por causa de outro motivo qualquer, e partir com o seu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio e de raiva contra alguém, como eu disse, eu não sou juiz, mas fica uma interrogação. Então, para que essa interrogação não exista na nossa vida, nós precisamos de entender sobre o perdão. Estamos vivendo momentos em que muitas pessoas estão vivendo confinados, muitos estão vivendo mais tempo juntos dentro de casa, e a gente sabe que as reportagens que vêm surgindo são de muitas situações de conflitos familiares por causa desse grande tempo que as pessoas estão ficando juntos, e muitas vezes ofendem um ou outros em palavras, magoam alguém com palavras, e é preciso nós acertarmos isso, para que o nosso coração fique livre de qualquer tipo de sentimento ruim. Então a bênção do perdão é o nosso assunto essa noite. Mateus 5, 23 ao 26, vamos estar em pé os que estão presentes em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26, diz assim, Mateus 5, 23 ao 26, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, nós queremos abordar sobre o perdão nesta noite, mas nós abordaremos o perdão num aspecto mais prático. Nós não queremos abordar o perdão relacionado a Deus para com o homem, mas queremos abordar o perdão se referindo às relações entre os homens. Então queremos abordar o perdão nesse aspecto prático da convivência dos seres humanos, da necessidade que nós temos de um perdoar o outro. É nesse aspecto que nós queremos abordar a bênção do perdão.
Então nós temos, dentro desse aspecto de relação humana, nós temos dois tipos, né, de perdão: o perdão ativo e o perdão passivo. O que é o perdão passivo? O perdão passivo se trata quando você é perdoado por alguém. Então, quando você recebe o perdão, aí é o perdão passivo. E o perdão ativo é aquele que você pede perdão. É a ação de você pedir perdão a alguém. Mas qual que é o conceito prático de perdão? Se você for procurar definições lá no Google, você vai encontrar N definições de perdão. Mas, para termos um conceito bem prático do que é perdão, perdão nada mais é do que um ato de se libertar de uma pena, de uma condenação, de uma dívida, de uma ofensa. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela está condenada pela justiça. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa ela é condenada à morte. E os advogados buscam o perdão presidencial. Então, a partir do momento que o presidente concede esse perdão presidencial, aquele indivíduo está livre daquela condenação. Ele está livre daquela pena. A mesma coisa é uma dívida, que alguém perdoa uma dívida sua, você está livre daquela dívida. Então o conceito geral de perdão é isso, é você estar livre de uma pena, de uma condenação, de uma ofensa, de uma dívida. E no aspecto espiritual também não é diferente. Então quando nós falamos do perdão passivo, é quando alguém te perdoa uma ofensa que você fez a ele. E quando falamos do perdão ativo, é quando você pede à pessoa perdão pela ofensa que você cometeu contra ela. E a Bíblia, ela nos dá algumas lições importantes sobre o perdão. E isso que nós precisamos nos ater essa noite. Então vamos dar um passeio pela Bíblia e vamos ver algumas lições que a Bíblia nos ensina sobre o perdão, sobre estar livre dessa situação de pena, de condenação, de dívida e de ofensa. Lembre-se que estamos abordando o perdão no aspecto prático do ativo e passivo, que se trata das relações humanas, de um para com o outro. A primeira lição que nós aprendemos na Bíblia, entre muitas sobre o perdão, é que aquele que ama, ele perdoa. Se você diz que ama seu irmão, então você tem que perdoar o seu irmão. Em 1 Coríntios 13, versículo 7, o irmão vai ler, olha só o que o apóstolo Paulo está falando sobre isso: quem ama, perdoa. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo está falando sobre o que, irmão? Sobre o amor. Então nós podemos subentender de modo implícito nesse versículo, que quem ama perdoa, porque tudo suporta, o amor tudo suporta. Então o amor, ele tem a virtude de suportar a ofensa do outro, perdoando essa pessoa, liberando perdão para essa pessoa. Então quando nós dissemos que nós amamos o nosso irmão, então nós precisamos perdoá-lo. Se ele nos ofende em algumas palavras, com algumas atitudes, se eu realmente o amo, eu vou perdoá-lo. Outra lição que nós aprendemos, que quem ama, perdoa. Então temos aqui, né, o perdão ativo. E outra lição, ao contrário, é que quem é perdoado, ama. Ou seja, quem ama, perdoa, e quem é perdoado também ama. Vamos ler lá em Colossenses 3, versículo 12 ao 15, olha só o que Paulo vai escrever sobre isso, aos Colossenses 3, versículo 12 ao 15, quem é perdoado também ama. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, e de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, e como Cristo vos perdoou, assim fazei também.
E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine o vosso coração, e sede agradecidos. Olha só que interessante que Paulo, escrevendo aqui, ele vai relatar algumas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito, que é o quê? Que é o amor. E ele vai dizer que suportando, revestivos, pois, como ele é de Deus, e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aqui é virtude do fruto do Espírito, que é o amor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então, nós aprendemos que aquele que ama, perdoa, e aquele que é perdoado também ama. E dessa forma, o amor, ele libera tanto aquele que ofendeu, como também aquele que foi ofendido. Então nós observamos que a bênção do perdão, ela é importante para nossas vidas, porque vai ser uma demonstração de amor. Se eu digo que eu amo meu irmão, mas não o perdoo, então na verdade eu não o amo de forma nenhuma. Um dos apóstolos vai dizer que nós não podemos amar de boca para fora, mas em obras, na prática. E uma dessas práticas é o quê? É o perdão, é a liberação do perdão. A Bíblia, outra lição que nós aprendemos também é que o perdão, ele não tem limites. Isso aqui é interessante, o perdão não tem limites, ainda que seja a mesma pessoa que te ofendeu. É difícil isso? É difícil, mas se você tem amor, você vai praticar isso. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, quando os discípulos o interrogavam sobre isso, sobre quantas vezes deveria perdoar o ofensor no dia. E olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que mas até 70 vezes 7. Olha só que interessante isso aqui. Então nós estamos dizendo que o perdão não tem limites, ainda que seja a mesma pessoa que te ofendeu. E os discípulos perguntam: até quantas vezes perdoaremos aquele que nos ofendeu? Até 7. Aí Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 no dia. Isso dá quanto, pastor? 490 vezes no dia. É lógico que temos aqui um pleonasmo, um exagero, porque o indivíduo, para ofender o outro 490 vezes no dia, pelo amor de Deus também, né? Ele não é convertido. Mas aqui Jesus quis mostrar aqui a dimensão do perdão. Ele quis mostrar aqui que o perdão não tem limites. Então, ainda que a mesma pessoa te ofenda hoje, ou te ofenda daqui mais uns dias, se você a ama, você vai perdoá-la. Por quê? Porque o perdão, ele não tem limites. Já imaginou se Deus fosse nos tratar segundo as nossas ofensas e segundo as nossas iniquidades? Já imaginou se o perdão de Deus fosse limitado? Talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o perdão de Deus não tem limite. E Jesus está ensinando para os seus discípulos que também o ato de perdoar, ele não tem limites. Aqui é a dimensão, né, de um perdão que é ilimitado. Então, a mesma pessoa, ela não vai te ofender 490 vezes, mas pode te ofender mais de uma vez. Nós somos humanos, e a relação humana é muito complicada, e pode acontecer de uma mesma pessoa te ofender e te magoar mais de uma vez. Mas se isso acontecer, Jesus está dizendo que o perdão não tem limite, porque você o ama, e se você o ama, você vai perdoá-lo, ou você vai perdoá-la. Outra lição que nós aprendemos também é que o perdão, ele não é uma opção. O perdão não é uma opção, mas é um mandamento da palavra de Deus, e é a vontade de Deus para nós, que nós perdoemos uns aos outros. Eu não posso escolher perdoar, eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, vai gerar consequências graves para a minha vida, tanto no aspecto espiritual, como no aspecto literal, que nós veremos mais à frente. Então, perdoar
não é uma opção, é um mandamento da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, 32, olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Efésios 4, versículo 32, então perdoar não é uma opção, é um mandamento, e nós temos que obedecer à palavra de Deus. Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então nós temos aí uma ordem imperativa, sede. Esse sede é uma ordem imperativa, não é uma opção. Olha, talvez você perdoe, não, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Então, perdão não é uma coisa que eu escolho ou não fazer. Se eu quiser viver bem com Deus, se eu quiser viver bem comigo mesmo, com a minha saúde, eu tenho que perdoar. Então não é uma opção, não é uma alternativa, é um mandamento da palavra de Deus. Nós aprendemos ainda outra lição sobre perdão, é que quem não perdoa não é perdoado. Então, se você não perdoa aquele que te ofendeu, logo Deus não vai te perdoar. A oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, ele vai falar sobre isso, Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Precisa explicar alguma coisa aqui? Está claro. Então, se você não perdoar, você não será perdoado pelo próprio Deus. Por isso que voltamos à lição anterior. Perdão não é uma opção, é um mandamento. Porque se você não perdoa aquele que te ofendeu, Deus não vai te perdoar. É Jesus que está dizendo isso, não sou eu, é a palavra de Deus. Outra lição que nós aprendemos sobre a bênção do perdão é que perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Ou seja, quando você perdoa alguém, você vai perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te perseguiu, e automaticamente, se você o perdoou, você vai orar por ele. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-os os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é fácil de fazer? Não. Não é fácil de fazer, não é fácil você bendizer aquele que te persegue. Não é fácil você, proferir bênçãos para aquele que te ofendeu, mas se você ama, você vai fazer isso. E o versículo diz, orai por aquele que vos maltratam e vos perseguem, aquele que te ofendeu. Então Jesus ensina que a bênção do perdão é tão grande que vai te levar a orar por aquela pessoa que te perseguiu de alguma forma, mas é orar, eu digo, repito aqui, é orar para Jesus abençoar a vida dele. Não é aquela oração de crente numa posição, tem um pastor que diz do crente macumbeiro, que ora para Jesus assim, Senhor, faz justiça contra a Chiquinha, Senhor. Mas essa justiça aí é Deus quebrar a perna dela, fazer sofrer um acidente lá, jogar uma doença. Não é esse tipo de oração não. É uma oração de amor, uma oração para Deus abençoar a vida dela. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você primeiro está demonstrando que você ama. Então você está liberando perdão. E quando você pede para Deus abençoar essa irmã Chiquinha, que é o nosso exemplo, mesmo que ela te perseguiu, Deus vai abençoar ela, mas vai abençoar também quem? Vai abençoar você. É a lei do retorno. Então, a bênção do perdão está que nós perdoamos e amamos e oramos por quem nos ofendeu, e somente quem ama e quem perdoa consegue fazer isso. Outra lição que nós aprendemos sobre o perdão é que, mesmo sendo um mandamento, já vimos que o perdão não é opção, é um mandamento da palavra de Deus. O ato de pedir perdão ou perdoar deve ser feito de coração e não uma coisa forçada.
Você deve pedir perdão ou perdoar de coração. Não é aquele perdão forçado, aquele perdão que não é perdão. Então não é aquele perdão que as pessoas dizem assim: olha, você sabe como é que você sabe que você realmente perdoou a pessoa? Digamos que alguém te ofendeu, como é que você descobre que você perdoou realmente essa pessoa de coração? É quando você consegue olhar nos olhos dessa pessoa e não sentir mais aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza contra aquela pessoa. Se você consegue olhar nos olhos dessa pessoa e no seu coração você não sente mais aquela mágoa e ressentimento que você tinha, a raiva que você tinha dela, então é porque você realmente a perdoou. Então é um perdão que vem do coração, não é aquele perdão que muitos dizem assim: olha pastor, eu até perdoo o irmão ali, mas é ele lá e eu para cá. Eu perdoo ele, mas que ele não olhe nem para a minha cara, nunca mais quero ver ele na minha frente. Que perdão que é esse? Significa que não foi um perdão. Isso não foi perdão, nunca. Tudo bem que você talvez não vai ter também um contato, um chamego, ficar ali nhanhã com a pessoa, tudo bem, isso aí não tem problema. Mas se você olha para o irmão ali, Mateus, né? Para o irmão Mateus ali, você olha para ele e você ainda sente aquele ressentimento, então você não perdoou de verdade. Repito, não significa que você vai ficar agora também íntimo dele, não é isso. Mas é a virtude de você olhar na cara da pessoa que te ofendeu e você não ter nenhum sentimento de mágoa e de ressentimento. Esse é o verdadeiro perdão. E é esse perdão que Jesus quer que nós liberemos para aquele que nos ofendeu. Prosseguindo, outra lição que nós aprendemos na Bíblia sobre o perdão é que o perdão, ele tem alguns perigos se não for liberado. Então, quais são as lições que nós aprendemos sobre o perdão? Primeiro, quem ama perdoa, quem é perdoado também ama. Perdão não tem limite, mesmo que seja a mesma pessoa, vimos aqui. Perdão não é uma opção, é um mandamento da palavra de Deus. Vimos que quem não perdoa não é perdoado. Vimos também que perdoar é amar e orar por aquele que te persegue, orar para Deus o abençoar. Vimos também que mesmo sendo um mandamento, o ato de pedir perdão ou perdoar deve ser feito de coração e não algo forçado, obrigado, não, deve vir do coração. E você vai descobrir que veio do coração quando você olha nos olhos da pessoa e não sente mais o ressentimento e a mágoa. Porque a falta de perdão, tanto para aquele que precisa pedir, como para aquele que precisa liberar, traz alguns perigos e algumas consequências. Vamos ver alguns perigos da falta do perdão, tanto passivo como perdão ativo. Lembre-se, tanto você pedir perdão, como você também liberar perdão para alguém. Quais são os perigos? Primeiro perigo: a falta do perdão nos mantém aprisionados. Não vamos ler o versículo não, irmãos, é que é grande o texto aí, mas fala do texto de um indivíduo que devia uma certa quantia, o credor o perdoou, depois esse indivíduo encontrou um outro que devia uma quantia menor e ele não perdoou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a falta do perdão, ela nos mantém aprisionados, aprisionado na vingança, aprisionado na mágoa, aprisionado no ressentimento, aprisionado na injustiça. Então, quando nós exercemos o perdão, tanto para a pessoa que nos ofende, nós ficamos livres, nós somos libertos. Quando você perdoa alguém, ou você pede perdão a alguém por uma ofensa que você cometeu contra aquela pessoa, é como se saísse das suas costas um peso, um fardo muito pesado, que está te oprimindo, e você se sente uma pessoa leve novamente. Então a falta de perdão, ela vai aprisionar a pessoa, ela vai colocar a pessoa, levar a pessoa numa prisão de ressentimentos, de mágoa, de raiva, que vai trazer outro perigo. Qual que é o outro perigo da falta de perdão? A falta de perdão, ela causa a deterioração nos relacionamentos. A falta de perdão, lembre-se, perdão ativo, perdão passivo, pedir perdão ou liberar perdão, não esqueça isso. Então a falta de perdão, ela interfere nos relacionamentos, causa afastamento das pessoas.
As pessoas começam a se afastar uma da outra, porque tem uma mágoa contra aquela pessoa, e aquela mágoa o vai afastando. Então vai interferindo nos relacionamentos, seja de casal, seja de família, seja de amigos, seja de parentes, seja de irmãos em Cristo. Quando não há perdão ativo ou passivo conforme a necessidade, há um afastamento, uma intervenção nos relacionamentos. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, olha só o que o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Está vendo? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por ela muitos se contaminem. O que nós observamos aqui? Que a falta de perdão, ela gera amarguras no coração da pessoa, e essa amargura, esse ressentimento, essa raiva, começa a colocar a pessoa numa situação de se privar da graça de Deus. Ele não consegue orar direito, ele não consegue ler a Bíblia direito, ele não consegue adorar a Deus direito, não consegue buscar a Deus direito, e isso vai causando um afastamento tanto de Deus, como também das pessoas. Então, ele começa a ficar afastado, e começa a não ter um bom relacionamento, porque está magoado, alguém o magoou, alguém o machucou, e ele não pediu perdão, ou não perdoou a ofensa que lhe foi feita. Então, a falta de perdão causa interferências diretas em qualquer relacionamento. Quantos casamentos estão terminados por falta de perdão entre o casal? Quantas famílias desestruturadas, destruídas por falta de perdão entre a família? Alguma coisa que aconteceu, alguma situação, alguma mágoa, ofensa que teve em palavras e atitudes, e não houve o perdão ativo ou passivo, e essa falta de perdão separou a família, destruiu a família. A falta de perdão, ela é gerada pelo nosso orgulho, porque o orgulho, ele impede que eu peça perdão ao outro, ou que eu libere o perdão para alguém. Então, essa falta de perdão, ela é gerada pelo nosso orgulho, que vai sobrepor ao nosso ego, que está ferido por causa da ofensa que nós sofremos. Salmo 119, 70, olha o que o salmista disse sobre isso. Salmo 119, o verso 70, o salmista vai falar sobre isso. Engrossa-lhe o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Engrossa-me o coração como gordura. O engrossar aí está falando de algo que vai trazer um prejuízo para o coração. Então o orgulho é a causa de muitas pessoas não perdoarem ou não pedirem perdão, e por causa desse orgulho, irmão, sabe qual é o problema? O grande problema é a razão. A razão humana é o grande problema das coisas, porque o indivíduo fala assim: olha, foi fulano que me ofendeu, eu tenho razão, pastor, eu estou na razão, porque fulano é que me ofendeu. Não interessa, nós dissemos lá atrás, se há amor no coração, se eu fui magoado, mas se eu sei que o irmão me ofendeu, e eu estou magoado com ele, eu percebo que ele não vai me pedir perdão, vai você a ele e pede perdão, então, olha, meu irmão, me perdoa. Isso é um ato de amor, é um ato de humildade que Deus se agrada. Me perdoa porque você falou isso e isso comigo, e eu fiquei magoado com você, com aquilo que você fez, com aquilo que você falou. Sabe o que vai acontecer? Esse seu ato vai quebrantar o coração daquele que te ofendeu. O grande problema é que nós nos enchemos de orgulho. Não, de jeito nenhum, não fui eu que fiz nada, não fui eu, foi fulano. Amor, que vai levar à humildade, e nisso Deus vai operar. Mas o grande problema é que um fica com a sua razão aqui, o outro com a sua razão aqui, ambos com razão, aí não vai haver perdão, e não havendo perdão, vamos ver as consequências que daqui a pouco ali. Então a falta de perdão,
Já dissemos aqui que ela quebra o nosso relacionamento com os irmãos e quebra também o nosso relacionamento com Deus. E aí, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, versículo 10, que nós somos facilmente vencidos pelo adversário quando não há perdão. 2 aos Coríntios 2, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quanto estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 2 e 10? É isso mesmo? Não, 2 e 10. 2 aos Coríntios 2, versículo 10, no finalzinho vai falar sobre o crente ser vencido por Satanás. Então, por isso que o perdão ele é importante, e a falta do perdão nos torna vulneráveis ao ataque do adversário. 2 Coríntios 2 e o versículo 10, e nós não podemos ficar vulneráveis ao ataque de Satanás. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando eu precisei perdoar vocês, eu fiz na presença de Cristo, para que não pudesse ser vencido por Satanás. Então, quando não há perdão, seja o ativo ou passivo, nós somos facilmente vencidos por Satanás. A falta do perdão também, isso aqui já é psicológico, já é atestado até pela ciência, e a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo, que a falta de perdão gera doenças psicossomáticas em nosso corpo, em nossa mente. São aquelas doenças que o médico não descobre a causa, é uma gastrite, é uma dor de cabeça, é uma dor lombar, que o médico não descobre a causa, mas que muitas vezes são provocadas por mágoas, por ressentimentos que estão no coração, por falta de perdão, que vão gerando essas doenças. Salmo 147, verso 3, olha o que o salmista fala sobre as doenças: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, diz os Salmos. Então, quando não há perdão, automaticamente é porque a mágoa, a amargura, ressentimento, ódio e raiva instalado, e isso vai gerar doenças psicossomáticas. Enquanto a pessoa não pedir perdão, ou não perdoar, não liberar perdão para alguém, ele vai continuar doente. Agora, Provérbio 17, 22, olha só o que diz lá, 17, o versículo 22. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tá vendo? O espírito abatido seca os ossos. E quando a pessoa está com o coração cheio de mágoa, ressentimento, é isso que acontece. Secar os ossos ali é uma simbologia de doenças que vêm sobre a pessoa, que a pessoa vai no médico, faz exame, e o médico não consegue descobrir a causa daquela doença, porque é psicossomática, é provocada por feridas emocionais que precisaram ser saradas, e a falta do perdão impede que essas feridas sejam saradas. Por isso que o perdão, ele é uma bênção para a vida do crente. Então, para nós terminarmos, nosso tempo já está acabando, temos apenas 5 minutos. Como é que você pode perdoar? Porque não é fácil. Sabemos que não é fácil. Perdoar alguém ou pedir perdão não é fácil, mas não é impossível. E como é que nós podemos perdoar ou pedir perdão? Perdão ativo e perdão passivo, lembra-se. Primeiro, como perdoar? Comece entendendo que o perdão, isso é importante, você tem que começar entendendo que o perdão não é você fechar os olhos para os erros da pessoa. Perdoar não é você fingir que nada aconteceu, não é isso. Perdoar não é você fingir que a pessoa não te magoou, não te ofendeu, não é você fechar os olhos para o que ele fez, não é isso. Isso é amnésia. Perdoar não é isso. Perdoar é você simplesmente abrir mão de qualquer ressentimento, abrir mão de qualquer raiva, é abrir mão de qualquer amargura que você tenha contra aquela pessoa. Isso é perdoar.
Você não está anulando o que ele fez, não. Você está abrindo mão de continuar sentindo aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura, aquela mágoa que você tem contra ela. Porque você não querer que a pessoa guarde ressentimento de você, caso você seja o ofensor, ou caso você seja o ofendido, você também não guardar mágoa, você abre mão disso. Isso é perdoar. Então, não é você dizer assim, não, ele te ofendeu, isso é fato, mas você vai abrir mão de quando você olhar para a cara dele, você não sentir mais aquela mágoa que você tinha no coração contra ele. Que tem pessoas que dentro da igreja, por causa de mágoas, de ofensas, não suportam olhar para a cara um do outro, não suportam sentar um ao lado do outro. Isso é perigoso. Então tem crente que se a pessoa que o ofendeu sentar perto dele, ele se levanta e vai lá para trás, porque não quer olhar na cara da pessoa. Então, perdoar é você abrir mão de tudo isso, é você abrir mão dessa bobeira, é você abrir mão dessa postura boba, porque no final das contas, as doenças psicossomáticas virão sobre você vai ficar doente. Então, entenda, para perdoar, entenda isso, não é você fingir que nada aconteceu, é você simplesmente abrir mão de continuar sofrendo com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa amargura no seu coração contra alguém. Como perdoar? Reconheça que perdoar ou pedir perdão traz benefícios. Quando você abre mão de todo esse ressentimento, isso vai trazer benefício para você, isso vai ajudar você a se manter mais calmo, isso vai melhorar a sua saúde, isso vai aumentar a sua autoestima, isso vai aumentar a sua felicidade, você vai ficar uma pessoa leve. Provérbios 14, versículo 30, olha só o que Provérbios diz sobre isso. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Está vendo? O coração alegre é a formosura da cara. Então quando você perdoa, você fica até mais bonito, porque sai aquele peso de dentro da sua alma, do seu coração, você se sente aquela pessoa leve. Faz bem para você, faz bem para você olhar para alguém que te ofendeu, e olhar dentro dos olhos daquela pessoa, e você não sentir mais aquela mágoa. Você vai viver melhor, você vai ter um melhor relacionamento, até na sua vida particular, familiar. Como perdoar? Use de empatia, se coloca também no lugar da pessoa que te ofendeu. Será que você não teria feito o mesmo? Use de empatia, entendendo que nós somos imperfeitos, porque nós gostamos quando as pessoas nos perdoam, não é verdade? Quando alguém nos perdoa, nós gostamos. Então, peça perdão também àquele que você ofendeu. Mateus capítulo 7, versículo 12, olha o que diz lá. Mateus 7 e o versículo 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, façai-lhe também a vós, porque esta é a lei de Deus e dos profetas. Então está aí, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. Então você quer ser perdoado? Perdoa. Se você quer ser perdoado, então perdoa também. Quando alguém te ofender, perdoa essa pessoa também. Então é usar de empatia. Por último, você como perdoar? Seja razoável, conforme Paulo ensina lá em Colossenses 3, versículo 13, nós já lemos aqui, né? Que diz exatamente assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Seja razoável, porque Cristo perdoou as maiores ofensas. Deixa a razão de lado. Por último, como perdoar? Não demore a exercer o perdão. Você precisa fazer um esforço para perdoar ou para pedir perdão o mais rápido possível, ao invés de permitir que ressentimentos fiquem te corroendo por dentro e acabando com a sua saúde. Seja rápido para perdoar ou para pedir perdão, porque Jesus está voltando. E Jesus pode voltar para nós individualmente. Com essa pandemia, Jesus voltou individualmente para um monte de crente aí. Todos aqueles que partiram, Jesus voltou para eles.
E se Jesus volta para você e você tem mágoa contra alguém, ou você magoou alguém e não pediu perdão, e não reconciliou, e não acertou essa situação aí? Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar em pé. Que Deus possa nos abençoar. Para terminarmos, duas irmãs estavam brigadas uma com a outra, irmãs em Cristo. E essas irmãs, elas tinham raiva uma da outra. Frequentavam a mesma igreja, mas não suportavam uma outra, até que uma delas adoeceu. Uma doença grave a acometeu, e ela foi para o leito desenganada pela medicina, e ela mandou chamar essa irmã, da qual ela não tinha, bom relacionamento, estavam com raiva uma da outra, porque essa que adoeceu sentiu que estava chegando a sua hora, e ela mandou chamar essa irmã, e essa irmã veio, e quando essa irmã entrou no quarto, e viu a outra irmã lá deitada, naquele estado lastimável, magra por causa da doença, ela nem esperou aquela irmã doente pedir perdão, ela caiu de joelho na beira da cama daquela irmã, abraçou aquela irmã, e ela mesma começou a pedir perdão àquela irmã, e a outra pediu perdão, elas se abraçaram, choraram ali, de lágrimas, perdoaram uma outra, e assim que terminou toda essa atitude, aquela irmã doente disse para a outra assim: olha minha irmã, agora eu posso partir em paz, e ela faleceu 3 minutos depois daquela atitude de perdão. Não deixe chegar a esse ponto não. Peça perdão, perdoe o mais rápido possível, para que a sua vida seja uma vida abençoada. Amém? Pode orar? Vamos orar ao Senhor então e dar algum aviso? Vamos orar então. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, aplique essa palavra no coração de cada um presente, de cada um, ó Deus, que vai assistir essa ministração, para que o perdão, ó Deus, ele esteja na vida de cada um, para que se houver, ó Deus, algum crente, algum irmão, alguma irmã que está magoado, que magoou alguém, que não haja espera de um lado para o outro, que as razões sejam colocadas de lado, que o perdão, ó Deus, possa existir nessas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, continue de pé, nós já vamos dar a bênção. Nós temos a ceia domingo, no horário de 9h30 da manhã, às 10h30, e também às 18h30 até às 19h45. Os irmãos, por favor, propague, que essa semana nós tivemos um decreto que ficou mal explicado, aí foi o dia todo ontem pedindo, liga aqui, vai ali, vai lá, e a verdade é que em Ibirité pode ter o culto naquele modelo que a gente estava tendo, foi autorizado, em Ibirité, somente em Ibirité. Então os irmãos têm Facebook, têm WhatsApp, têm outros tipos de rede social, comunique com os irmãos, tem a ceia domingo de manhã e tem a ceia domingo à noite. Escola dominical será de 8h20 às 9h20, amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone,
persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.